Bom dia, hoje dia 8 de janeiro de 2026 e lá vamos nós para o nosso estudinho de hoje, né? Espero que você esteja bem, como bem esteja a sua casa. Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muito bem. Essa parábola é conhecida como a parábola do juiz iníquo. E por que eu estou falando de juiz iníquo hoje? Bom, tem uma coisa que eu sei faz uns 40 anos e que muita gente está aprendendo agora, né, a respeito do judiciário, dos promotores, né? Agora tá tudo mais claro. Meu falecido sogro olhava e dizia para algumas coisas assim, fim dos tempos. Eu dizia, não, isso aí sempre aconteceu. Isso aí sempre foi assim, só tem aumentado estatisticamente o número de pessoas e a informação. Muito bem. Amigo meu uma vez me procurou para fazer uma ação para ele, que ele tinha perdido o direito de tocar o negócio dele lá e tal, e o adversário dele era um milico, coronel do exército. E aí naquela época ele ganhou aqui, ganhou em Curitiba, né? E o troço foi para Brasília, era Tribunal Federal de Recursos, acho que é o nome do negócio lá. E aí ele falou assim, bom, pelo sim, pelo não, eu sou amigo do primo do Figueiredo, que era o presidente, vou dar uma ligada para ele ver se ele me dá uma mão lá. O cara retornou para ele e falou assim, ih, rapaz, você vai perder a ação, porque o coronel já acertou com o ministro das Forças Armadas lá e tal, e você vai perder a ação. Tá, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E eu sempre tive essa lida aí, porque eu comecei a trabalhar em 1987 dentro do tribunal, né? Bom, mas agora vocês estão vendo como é que o negócio funciona. E ontem tinha uma manchete lá num jornal que um juiz de Rondônia ganhou 1.200.000 reais líquido num mês lá em Rondônia. Aquele estado miserável. Tá bom. E fala aqui, e fala lá e tal, né? E aí à tarde, eu fui dar uma olhadinha no meu Projude aqui, e o juiz daqui tinha uma defesa que o pessoal fez num processo, e nomearam 2 advogados lá para serem curadores, né, de gente que não tem advogado para atender no processo. O povo atendeu o processo inteirinho. E o juiz, quando no estado do Paraná, pagar esses honorários para eles, né? R$250 para cada um. Então, o advogado aqui de Guarapuava, que faz o serviço dele, vai ganhar R$250 para atender um processo. E uma mulher de um ministro lá faz um contrato para ganhar 129 milhões para atender um processo e fazer lobby, né? Então, quando Deus fala do juiz iníquo, isso não é surpreendente. Governantes iníquos e juízes iníquos existem desde o começo. Pastores iníquos existem desde o começo. Vocês lerem a Bíblia está cheia desse povo lá, cuja missão na terra é fazer o mal. É tomar dinheiro dos outros. O povo, o negócio deles é mamon, né? Tomar dinheiro dos outros. E esse povo tem um prazer. Eu tinha um vizinho meu que ele tinha prazer em não pagar a conta, parecia de carrão e tal, morava na casa e não pagava ninguém. Aí um dia, num outro lugar lá, o cara perguntou se era meu vizinho, daí eu falei, nossa, esse teu vizinho lá, quando ele aparece de carro novo, alguém perdeu dinheiro em algum lugar. Então, o prazer do povo é não pagar a conta, é tomar dinheiro dos outros, é vampirizar os outros, ver os outros de escravo deles, né? E eles mesmo ganhando muito como se fosse uma casta. Tá? Agora, dito isso, vamos pensar o seguinte. Jesus fala pra gente estar orando sempre. De manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Por quê? Às vezes você vai ouvir o não de Deus. Às vezes você não vai ouvir resposta nenhuma de Deus a respeito das petições. E às vezes, mesmo porque demora, você vai ouvir o sim.
Então, essa possibilidade do sim não pode te desmotivar quando você ouve o não, ou o contrário, né? A resposta não pode te desmotivar, porque o sim, ele pode estar vindo, você só não vai ganhar o sim quando não for para ser para você, e o que for para te destruir, para te fazer mal, melhor que nem venha mesmo, né? Mas ele fala disso, ele fala de uma viúva que ficava importunando o juiz, até que o juiz resolveu fazer o negócio para ela. Mas como esse negócio é complicado, né? Porque o juiz não estava lá para atender uma viúva que incomodava ele, estava para julgar corretamente as causas, né? Assim como os nossos juízes não estão aí para julgar a favor dos companheiros, dos amigos, dos companheiros de festa, de uísque lá, né? Das baguncinhas. Eles estão aí para fazer a justiça e ganham bem para isso, né? Estão ganhando bem para arrebentar. Agora, o que faremos nós, os comuns, né? Bom, nós vamos aí, orando sempre, trabalhando, fazendo o que der, porque eles vão nos cobrar impostos e vão roubar o nosso dinheiro para pôr em algum lugar, né? E você sabe que a diferença entre um furto e um não furto é o que a lei diz que é furto, né? Porque se a lei disser que alguém pode meter a mão no seu bolso e tomar o dinheiro, daí não é furto. Agora, se a lei disser que pegar sua bicicleta e levar embora é furto, aí é furto. É simplesmente uma coisa gramatical. Falou que é crime. Se falou que não é crime. Diz, putz, mas isso é roubo. É roubo, mas a lei não diz que é roubo. Então, ele passa a não ser roubo, né? Então, nós estamos nessa aí. Motive-se para orar dia e noite, né? O único que pode fazer justiça nessa terra é Deus. Não são os familiares, não são os amigos, não é o juiz, não é a polícia, não é ninguém governante. Esqueça isso, né? Os governantes estão lá para ganhar dinheiro para eles, para colocar seus filhos nos melhores cargos e assim como os pastores também, colocar seus filhos nos cargos, nas igrejas e viver e morar em casas boas, andar com carros bons. Os familiares também muitas vezes vão te pedir dinheiro emprestado e não vão te pagar. Quando você não tiver dinheiro, vão te humilhar dizendo que você é pobre. Quando você tiver dinheiro, vão ver te puxando o saco para querer pegar teu dinheiro emprestado, né? E assim vai. Assim os seus vizinhos, assim todo mundo e assim o juiz também. Então confie em Deus. Ele vai te fazer justiça no fim. Enquanto isso, trabalhe e não se preocupe muito com essas coisas, porque elas são assim, elas eram assim e vão continuar sendo assim. Ainda que você tenha um pastor, um coach lá de sua preferência, que você defenda com unhas e dentes, ou um político de estimação lá, que rouba no seu nariz e diz, esse pode, né? Esse tranquilo. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.